E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e o aplicativo mais uma vez vai transmitir de forma exclusiva e totalmente gratuita o campeonato alemão. Para assistir é mais fácil que fazer gol na defesa do Cruzeiro. Você só precisa baixar o aplicativo pelo link aqui da descrição e na aba Jogos e depois para a aba Assista. E aí é só escolher qual partida você quer assistir, não precisa colocar cartão de crédito, nada disso, tá? É totalmente gratuito mesmo e sempre bom lembrar também que o OneFootball é um aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS e como eu já disse, o link para baixá-lo está aqui na descrição. O Cruzeiro voltou a nos decepcionar, ficando ontem apenas num empate por 2-2 contra o Vitória, né? Um primeiro tempo horroroso em que a gente sai perdendo, consegue a virada ali no início do segundo tempo, mas ali 35 do segundo a gente toma um gol do empate, que foi realmente um balde de água fria, né? Porque o Cruzeiro tinha a oportunidade de dar uma arrancada, de consolidar a reação com o Luxemburgo e mais uma vez fracassou na hora H. Com esse resultado a gente ficou em 15º lugar na tabela com 17 pontos conquistados após 17 rodadas. Estamos com 3 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento, que é justamente o Vitória que enfrentamos ontem. E com relação ao grupo de acesso, o Guarani, que é o quarto colocado, está com 29 pontos, 12 a mais que a gente. Caso o Cruzeiro tivesse vencido o jogo de ontem, a gente teria ido a 19, teríamos ultrapassado o Vila Nova e aberto 6 pontos de vantagem para o Z4. Para ter uma ideia de como aquele gol sofrido no final vai realmente doer por bastante tempo, né? Faria uma diferença muito grande para o nosso time. Após o jogo, o Vanderlei Luxemburgo não culpou a zaga pelo gol sofrido no final, lembrando que a marcação é uma obrigação coletiva e que o grande problema foi o adversário ter muita liberdade para enfiar a bola para o atacante, que ganhou do Brock e do Fábio antes de marcar. Revendo o lance, quem estava jogando pela meia esquerda ali naquela altura do jogo era o Marcinho. Então ele deveria ter marcado melhor o meia direita do Vitória, né? O jogador vem para dentro, recebe a bola com liberdade, faz uma boa enfiada, o atacante ganha do Brock, dribla o Fábio e faz o gol. Eu até concordo que ali não tem tanta culpa dos volantes, né? Que naquele momento eram Neres e Adriano, porque foi realmente o jogador que saiu do lado e o Marcinho deveria ter acompanhado. Mas o Marcinho é o melhor jogador para fazer aquele papel no campo? Para mim é muito nítido que não. O Marcinho não tem o costume de jogar, ele tem problemas na parte defensiva, ele não é um jogador de marcar lateral, de recompor, ele é um cara que nos melhores momentos de carreira foi o quê? O meia atrás de um atacante, posição que ele entrou na partida inclusive e entrou bem no jogo. E aí eu acho que cabe ao Luxemburgo fazer um exame aí, porque ele errou na substituição. A nossa marcação por dentro com o Adriano e o Giovanni Piccolomo de volantes estava funcionando bem, o Cruzeiro era senhor da partida, estava melhor no jogo, o Vitória não estava ameaçando a gente de forma nenhuma. A partir do momento que o Luxa coloca o Neres em campo, jogando ao lado do Adriano, ele desconfigurou todo o sistema ofensivo do Cruzeiro, porque o Giovanni virou um meia central e sumiu da partida, o Marcinho foi jogar na esquerda e também não rendeu, o Wellington nem continuou do lado direito e o Bruno José virou centroavante. Eu entendo que o Bruno estava cansado, mas ele pelo lado com o Marcinho solto na frente fazia muito mais sentido, até pela característica de cada um deles. Se o que o Vanderlei queria era fechar a segunda linha, em vez de colocar o Neres e mexer no resto do time todo, ele podia ter colocado ou o Poçante Dudu ou um lateral como o Matheus Pereira pelo lado, deixando o Matheus e Jean fechando o corredor do lado esquerdo, o Giovanni fazendo o papel de volante com o Adriano, Marcinho e Bruno José mais soltos ali no ataque. Eu sei que falar depois do acontecido é fácil, mas ele não precisava ter botado o Neres, que mais uma vez não jogou bem. E eu entendo que o setor de meio campo do Cruzeiro foi mal na jogada e a bola não pode entrar com tamanha facilidade, mas a gente não pode fechar os olhos também para a falha do Eduardo Brock, que perde pro cara na corrida e ele é tão lento na jogada, mas tão lento que o cara dribla o Fábio, para, arruma o corpo e o Brock não consegue chegar no cara para fechar a batida. Era a única coisa que ele tinha que fazer, não deixar o cara chutar pro gol vazio, porque o Fábio tinha saído. E ele não fez isso, eu não sei o que o Brock fez na jogada. E espero mesmo que o Luxemburgo mexa no time para a próxima partida, porque eu entendo ele ter repetido a escalação para dar uma moral para os jogadores que fizeram uma partida legal contra o Brusque. Mas tanto no jogo contra o Brusque quanto nesse jogo contra o Vitória, os gols do Cruzeiro só saíram no momento que ele mexeu na equipe. Com esse time titular, a gente não fez nenhum gol e a gente tomou o gol nas duas partidas, tá?
então acho que ele precisa mexer. Essa questão do Eduardo Brock para mim é uma questão urgente, é um jogador que tecnicamente agrega muito pouco, é um jogador muito pesado e para mim o Léo Santos, o Rodolfo e o Paulo são melhores que o Brock. Mas quem o Luxemburgo pegou pra Cristo na coletiva foi o Marcinho. Ele falou que o jogador precisa usar o talento com mais simplicidade, não ficar virando o corpo pra cá e pra lá sem objetividade. Depois deu uma aliviada, disse que o objetivo não é queimar o jogador, mas mostrar que ele pode render mais pro time. Eu acho uma sacanagem muito grande qualquer treinador individualizar críticas na coletiva. Se você quer criticar um jogador, critica o cara depois do jogo, ali internamente. Fazer isso em coletiva não costuma dar muito certo, tá? Inclusive pode fazer com que o técnico perca o grupo. No caso do Luxemburgo, como a gente sabe que é um cara que sabe muito bem lidar com atletas, eu acho que ele teve até uma boa intenção com essa crítica, que é aquela coisa tipo assim, eu já vi que o Marcinho tem um perfil mais solto, é um cara mais resenha e tudo mais, então eu vou tentar dar uma chamada nesse cara pra ver se no próximo jogo ele dá uma resposta. Só que na minha opinião o Marcinho não entrou mal na partida. Eu concordo que até irrita algumas vezes essa jogadinha que ele faz, né? Vou bater de direita e puxa pra dentro, pra esquerda e tudo mais. É uma jogada pouco produtiva, mas eu acho que muitas vezes o Marcinho faz isso justamente porque tá esperando abrir um espaço ou esperando aparecer uma opção de passe. E os outros jogadores do ataque do Cruzeiro, convenhamos que não têm sido os caras mais inteligentes pra jogar junto com o Marcinho. Eu acho que tem muita gente merecendo crítica no Cruzeiro muito antes aí do camisa 11. E como vai ser a resposta do jogador a essa provocação do Luxemburgo, eu acho que são os próximos dias, os próximos jogos que vão dizer, tá? Eu torço mesmo para que ele entenda isso pelo lado bom, né? E para que consiga entrar bem nos próximos jogos aí e produzir mais, porque o Marcinho é um dos nossos melhores jogadores, acho que inclusive deveria ser titular do time, mas tá muito claro que nesse momento não vai ser, né? Porque o Luxemburgo tá pegando no pé dele aí. Então vamos torcer para que o Marcinho assimile bem a crítica e consiga continuar jogando bem e sendo mais produtivo, né? Porque convenhamos, é um jogador que precisa fazer mais gol, dar mais assistência, porque tecnicamente ele é uma das referências do time. E um jogador que certamente merece crítica é o Rômulo, afinal um atleta de 34 anos cometendo um pênalti infantil como aquele que causou o primeiro gol do Vitória é algo inadmissível. Vamos ver o que o Luxemburgo fará no setor pro próximo jogo. E fica a dúvida porque o Norberto entrou na vaga do Rômulo no segundo tempo e pelo menos não entregou gol pros caras, né? Mas também não teve uma boa atuação, faltou agressividade, até o Luxemburgo falou sobre isso também. O Cáceres me parece que é o melhor dos nossos laterais direitos, mas lá no Vasco o Luxemburgo deixava o Cáceres no banco e jogava com o Iago Pikachu como lateral. Então o Luxa costuma gostar de laterais mais agressivos, né? Só que nenhum dos nossos laterais tem exatamente esse perfil de ser um cara muito atacante. Então assim, vamos ver o que ele fará no próximo jogo. Pra mim o melhor é o Cáceres, mas entre Rômulo e Norberto, mesmo produzindo pouco, eu tô preferindo ver o Norberto. Mas nem tudo é má notícia, porque o Rafael Sobis conseguiu encerrar um jejum de 17 partidas sem fazer um gol. Mas o tento não muda o fato que mais uma vez o camisa 10 teve uma atuação apagada, especialmente no primeiro tempo. E aí eu já vi algumas pessoas dizendo aí que o Rafael Sobis tem que jogar no ataque, ele tem que ser o falso 9, não sei o que eu acho que é um erro. Se o Luxemburgo fizer isso, ele vai repetir o mesmo erro do Felipe Conceição e do Mozart. O Rafael Sobis, ele raramente está na área. Ontem ele ter feito o gol, eu acho que foi uma grande surpresa para todo mundo. Que bom que ele fez o gol, acabou com esse jejum, vamos torcer para que renda melhor nos próximos jogos, porque já parece muito claro aí que o Sobis deve continuar jogando, né? Mas eu espero que o Luxemburgo não mexa na figura do Marcelo Moreno, que a gente tenha um centroavante ali, porque precisa ter alguém na área. O Rafael Sobis não tá jogando bem nessa função do meia, talvez seja interessante botar ele ali pelo lado esquerdo, até aproveitando a ausência do Bruno José. E falando no Bruno, que ontem teve uma atuação muito apagada, o Louro José levou aí o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Um substituto natural seria o Felipe Augusto, que acabou de cumprir suspensão, mas pode ser que o Lucha faça algo diferente. Porque ele mesmo citou na coletiva, né, que no momento que ele faz a substituição tirando o Rafael Sobis para colocar o Neres, a ideia dele não era tirar o Sobis, era tirar o Bruno José, tá? Então assim, a estrutura da substituição seria a mesma, ele ia botar mais um volante, só que ele disse que iria colocar o Sobis para fazer o lado esquerdo, né, onde estava o Bruno, e talvez seja um indicativo do que o Luxemburgo pode fazer nesse próximo jogo. Moreno lá no ataque, o Sobis pelo lado esquerdo, o Wellington nem na direita, e aí o Giovani jogando ali como um meia, até porque o Piccolomo fez gol novamente, foi elogiado e provavelmente vai ser titular. Mas acho que o Giovani não vai
vai começar o jogo como um segundo volante. E essa tática me parece interessante porque o Rafael Sobis jogando pelo lado esquerdo me parece ser um setor que ele pode ajudar alguma coisa, porque ele é um cara que naturalmente tenta ajudar na criação de jogadas, ele se movimenta, né? Não falta vontade no Rafael Sobis, só que o problema é, ele como meia consegue fazer bem a ligação? Não tem conseguido. Ele no ataque, ele tá na área, dificilmente ele aparece na área, né? Então acho que pelo lado esquerdo, mesmo que ele não seja um jogador rápido, ele pode ajudar mais o time sem comprometer a criação e sem comprometer a falta de uma referência no ataque. Se não venceu no campo, o Cruzeiro conseguiu uma vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, convertendo 2 jogos da punição de portões fechados em medidas de interesse social. O Cruzeiro pagará R$30 mil, que serão destinados a entidades, e poderá ter torcida a partir do jogo contra o Confiança, dia 20 de agosto. Só para contextualizar, né? O Cruzeiro tomou aquela punição por causa de incidentes em 2019, 5 jogos sem presença de torcida, né? Quando a gente nem imaginava que existiria esse cenário todo de pandemia. Então o Cruzeiro teria que pagar 5 jogos, já pagou 2, né? As últimas 2 partidas já contabilizaram essa punição e a gente conseguiu uma vitória na justiça, reduzindo de 5 para 3 jogos. Então só falta um jogo, que é esse próximo de sábado contra o Sampaio Corrêa. Como a Prefeitura de Belo Horizonte liberou a presença de público nos estádios, né? A partir desse jogo contra o Confiança estaria liberado. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, que fez até esse comunicado aí nas suas redes sociais, dizendo que são esperados 16 mil torcedores no Cruzeiro nessa partida contra o Confiança. Mas a gente ainda não pode cravar que realmente vai ter torcida nesse jogo, porque a CBF ela ainda não liberou a presença de público em suas competições, tá? A gente viu alguns times aí, o Flamengo jogou com torcida, o Atlético vai jogar com torcida, em competições da Conmebol, né, que são a Libertadores. Nas competições da CBF ainda não está liberado. E assim, eu não sei dizer até que ponto essa medida do STJD se sobrepõe à decisão da CBF, acredito que sim, mas é algo que pode ser revertido. Inclusive, Francisco José Batistotti, que é presidente da Associação Nacional de Clubes de Futebol, já deixou clara a intenção de derrubar essa medida para que qualquer clube só possa ter presença de sua torcida quando todos os outros tiverem essa possibilidade. Tem até uma matéria no jornal O Tempo falando sobre isso e dizendo que a CBF já trabalha com um protocolo para retorno da torcida aos estádios brasileiros a partir do mês de setembro. Então, mesmo que se reverta, que não tenha público nesse jogo contra o Confiança, provavelmente não vai demorar muito para que a torcida possa voltar aos estádios em geral. Em algumas ligas europeias, a gente viu isso acontecendo na última temporada, né? Que algumas cidades liberavam a presença de torcida, outras não. Então, por exemplo, no campeonato alemão, até no próprio campeonato inglês, a gente teve em algum momento da temporada públicos pequenos em algumas cidades e outros times sendo prejudicados. Por quê? Quem decide se pode ter torcida ou não é a entidade sanitária de cada região, de cada cidade, né? Então, por exemplo, eu lembro que o Bayern de Munique, ele jogava com um pouco de torcida, mas outros clubes não podiam ter. Então vamos aguardar aí os próximos dias para saber se realmente teremos os portões abertos a partir do jogo contra o Confiança ou não, porque é uma questão que realmente deve ser um pouco mais discutida aí nos tribunais nos próximos dias. Mas acho que cabe o elogio ao departamento jurídico do Cruzeiro, porque a gente tinha uma punição de 5 jogos que foi convertida para 3 e pagando no meio de uma pandemia, né? Então os caras realmente conseguiram dar um tombo muito bom aí, e o Cruzeiro, que provavelmente seria muito prejudicado, que depois que todo mundo voltasse a gente ainda perderia mais 5 jogos, a gente de certa forma conseguiu evitar esse prejuízo esportivo. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. É natural que a gente tenha ficado muito frustrado, né, depois do resultado ruim, mas enfim, não tem muito o que fazer, né? Com 2 jogos de Luxemburgo, a gente somou 4 pontos. Se a gente consegue uma vitória contra o Sampaio Corrêa, a coisa pode retornar a um bom caminho. O Cruzeiro pelo menos está fora da zona de rebaixamento nesse momento, né? Então a gente tem que pensar realmente jogo a jogo, tentar não se empolgar demais a cada vitória e nem se frustrar demais a cada empate ou derrota. Vamos com calma, primeiramente afastar da zona da confusão, para ver depois se a gente vai poder pensar em alguma coisa melhor também, tá? Mas muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!